Olá, estudante. Aqui é a professora Janaína. Sejam bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje estudaremos módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Esse assunto é muito comentado na aula de matemática no ensino fundamental. E para isso eu vou utilizar este caderno aqui, que é um recebido da papelaria UAU. Esse caderno aqui, ele tem as folhas cinza com linhas brancas. Também tem um sistema de reposicionamento. Certo? Então, já pega o seu material e vamos para essa aula. Para que possamos entender esse conteúdo, a gente precisa primeiramente esboçar a reta numérica. Aqui eu tenho 0, à sua direita eu tenho valores positivos inteiros e à sua esquerda eu tenho valores negativos inteiros. Então agora imagine que eu quero ir do ponto A até a origem, que no caso aqui eu vou chamar de O, e a nossa origem é 0. Eu quero ir deste ponto até este ponto. Observa que para ir do ponto A até o ponto O, eu preciso deslocar uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, isso daqui, essa distância equivale a 3 unidades. Se eu quero ir do ponto B até a origem, que nesse caso é o ponto O, quantas unidades eu preciso deslocar? 1, 2, 3 unidades também. Então, do ponto B ao ponto O, eu preciso também deslocar 3 unidades. Essas unidades nada mais é do que a distância em que eu tenho que percorrer nessa reta numérica. Então, para indicar o módulo de um número, no caso de -3, porque o meu ponto A ele está exatamente aqui, ó, no -3, isso é igual a essa distância, a esse deslocamento até esse ponto 0, que eu chamei, né, desse ponto O também, que é a minha origem, é o quê? 3 unidades. Então, quando eu quero representar o módulo de um número, eu preciso colocar nessas barras aqui, ó, na vertical. Então, módulo de -3 é o quê? 3 unidades. O módulo de +3 é o quê? 3 unidades também. Então, o módulo nada mais é do que a distância de um ponto a 0. Vamos representar essa definição? Ficou assim a nossa definição de módulo ou valor absoluto. Chamamos de módulo ou valor absoluto de um número inteiro a medida da distância de um determinado ponto à origem, como a gente viu aqui em cima. Olha só, vamos analisar esses outros exemplos aqui. O módulo de -1. Como que eu vou representar? Em vez de escrever o módulo de -1, eu posso simplesmente fazer a representação simbólica. As barras e dentro dessa barra o valor que é -1.
Qual que é a distância de menos 1 a 0? 1 unidade. Então, o módulo de menos 1 é igual a 1 unidade, tá? Essa distância, ela sempre vai ser o quê? Uma distância positiva, né? Olha só aqui, o módulo de menos 15, né? O módulo de menos 15 vai ser o próprio valor, né? Porém, o sinal positivo. Sempre que eu tenho um número dentro do módulo, ele vai sair ele mesmo, porém o sinal é positivo, porque não existe distância negativa. Por exemplo, se eu quero aqui, ó, saber a distância do ponto C, que está aqui, ó, observa que aqui eu tenho menos 6, até a origem, até 0. Então, eu tenho 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades. Ou seja, a distância é de 6 unidades. Então, o módulo, vou colocar aqui, ó. O módulo de menos 6 é igual a 6, tá? Sempre vai ser o quê? Positivo. E o módulo de um valor positivo? Nesse caso aqui é o 10. O 10 ele é positivo, ó. Não aparece o sinalzinho de mais, mas ele é um número positivo. Então, o módulo de 10 é igual a 10. Espero que vocês tenham entendido este conteúdo e até uma próxima aula. Tchau, tchau!